não há modificação das curvas de nível de acordo com o tipo de movimentação que você vai fazer. Então, a gente tem essa modificação da curva de nível para a criação de planos nivelados, escadas, rampas, muros de arrimo e taludes. Então, aqui um pequeno exemplo, um pequeno parque, né, onde você tem grandes taludes, né, vários planos nivelados. Então, um parque feito em topografia, onde foram trabalhados terraços, né, terraços, rampas, taludes. Então, está aí uma grande modificação de curva de nível. É claro que isso é intencional, tá? Onde você tem rampas, taludes, escadas, muros de arrimo, né? Onde a gente já conversou sobre esses elementos todos, estão todos presentes aí. Aqui um grande talude, né? Um plano nivelado em cima, um plano nivelado embaixo, um grande talude, e aí a gente vai trabalhar com vocês essa questão dessa transposição e de como a curva de nível ela vai ser modelada e vai ser modificada. A curva de nível ela segue uma modificação para você poder obter a planta de topografia do terreno modificado. A planta de topografia do terreno original é quando as curvas passam sem modificação. E aí a gente precisa gerar, então, essa planta, né, e conseguir também construir o corte com a modificação. Tá? Então, aqui um corte esquemático, né, onde a gente coloca aí uma proposta, onde eu terei um plano nivelado, e aí a gente vai fazer aqui uma compensação, onde eu vou aterrar de um lado, eu vou cortar do outro, e aí eu tenho uma compensação. Eu vou, a terra que eu cortar de um lado, eu jogo para o outro lado, para o aterro. Tá? Eu posso ter um muro de arrimo nesse aterro, eu posso ter um muro de arrimo no corte, ou eu posso ter os taludes, o talude de aterro e o talude de corte de um lado e do outro. Então, e qual é a diferença? A diferença é que na planta, quando eu faço um muro de arrimo, o muro de arrimo ele não ocupa espaço, então as curvas de nível são modificadas, no caso do uso de muro de arrimo, para o contorno do plano nivelado. E se a gente for usar os taludes eles têm uma inclinação, eles ocupam um certo espaço, então a gente tem a modificação feita de uma outra forma. Aqui a linha natural do terreno, para deixar claro, né, que o terreno passa por ali, todo corte precisa ter a linha natural do terreno em caso de modificação do relevo. Então, vocês precisam sempre lembrar de colocar a LNT, a linha natural do terreno. Não pode esquecer. A inclinação dos taludes, a medida é em porcentagem, tá? E que porcentagem que é essa? Que inclinação que é essa? Então, a gente tem claramente aqui um talude de corte e um talude de aterro. Então, o talude de corte ele é mais inclinado e o talude de corte é menos inclinado. Por que isso? Porque aqui eu tenho uma terra que foi compactada por Deus. Essa terra está compactada aqui há milhões de anos. E aqui eu tenho uma terra que foi retirada daqui, ela foi afofada, ela foi revirada e ela foi colocada aqui no terreno. Então, esta compactação, geralmente, na grande maioria dos casos, ela não passa nem perto dessa compactação de um terreno natural, onde Deus compactou. Então, essa compactação, mesmo que ela seja bem feita, na maioria das vezes, ela não tem a mesma qualidade. Então, o terreno
onde eu vou trabalhar aqui com vocês esse talude de aterro. O talude de aterro ele tem que ser menos inclinado, tá? Então, ponham isso na cabeça. Eu posso ter uma inclinação mais, né? Aqui pode ser bem inclinado no caso do corte, e no caso do aterro, ele vai ser menos inclinado. E esta inclinação também depende do tipo de solo. Então, se é um solo onde eu tenho bastante cascalho, ele pode ser mais inclinado. Se é um solo mais arenoso, né, eu tenho uma inclinação menor, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês, utilizando aqui para o talude de corte, 100% de inclinação, ou 1:1. E para o talude de aterro, 50% de inclinação. E aí você tem que entender o lance da porcentagem, né? Precisa entender o lance da porcentagem. Ou essa proporção, 1:1 e 1:2. Então, 1 de altura para 1 de comprimento e 1 de altura para 2 de comprimento. Então, 50% é 1 de altura para 2 de comprimento, tá? Vamos ao exemplo, daqui a pouco eu mostro como é que esse cálculo é melhor resolvido. Então, um exemplo é aquele que eu já mostrei para vocês. Tem um platô, outro platô, né? Um aterro, um corte, outro aterro, outro corte, o talude de aterro, o talude de corte. Lembra que eu acabei de falar para vocês que o talude de aterro ele é menos inclinado que o talude de corte. Então, o talude de corte, né, é perceptível que ele tem uma inclinação maior que o talude de aterro. Tá? Em planta, porque no SketchUp é bonitinho, né? Mas em planta é que é a dificuldade que geralmente a gente tem. Então, eu tenho aqui o platô rosa no nível 140 e o platô azul no nível 240. E aí eu defino esta curva, ver que a curva está evidenciada, que é a curva onde eu posicionei o platô. Por isso eu tenho um aterro para baixo, corte para cima, aterro para baixo e corte aqui para cima. Para cima porque está do lado mais alto, né? Então, por isso que eu falo para cima e para baixo, né? Direita e esquerda aqui. Então, eu tenho aqui um talude de aterro e aqui eu vou ter um talude de corte. Então, o talude de aterro, ele é menos inclinado e o talude de corte é mais inclinado. Vamos parar de enrolação, vamos definir isso logo. Então, gente, essas curvas de nível que passam, né, pelos platôs, elas vão deixar de existir, elas serão modificadas, tá? Elas serão modificadas. Então, a princípio, o primeiro platô que eu defino, né, a primeira modificação que é definida é a modificação da curva de nível ao qual o plano está. Então, se ela está no nível 140, essa curva de nível vai ser modificada para o contorno, tá? E aí é para cima e para baixo. Na maquete, a gente representa só para baixo, só para o lado mais baixo, tá? Então, mas em planta, ele é modificado para baixo e para cima, porque esse contorno todo o plano nivelado, ele está no nível 140, e as demais curvas serão modificadas também, tá? Aqui eu coloquei o tracejado, mais para ajudar, né? Para entender de onde que ela veio, para onde ela vai, para a gente não ficar perdido. Então, o talude de aterro. O talude de aterro é 50% de inclinação, ou seja, 1 de altura para 2 de comprimento. E aí, qual é a altura nesse caso? 140? Não. A altura é o desnível entre as curvas de nível. Então, a altura é o desnível entre as curvas de nível. Então, as curvas de nível aqui estão de quantos em quantos centímetros?
as curvas de nível estão de 20 em 20 centímetros. Então, se as curvas de nível estão de 20 em 20 centímetros, a altura é 20 centímetros. Então, quando eu pego aqui 1 para 2, é 1 de altura para 2 de comprimento. 1 de altura para 2 na horizontal. 1 na vertical para 2 na horizontal. Então, se eu tenho 20 de altura, eu tenho 40 de comprimento. Eu tenho 40 na horizontal. Deixa eu voltar aqui. Isso. Então, se eu tenho 1 de altura, eu tenho 2 na horizontal. Tá? 2 na horizontal. Se o meu 1 é 20, o meu 2 é 40. Faz uma regra de 3 aí. Você deve ter aprendido isso em algum momento da sua vida estudantil. Se não aprendeu, meu filho, corre, né? Larga de ser burro e vai estudar. Então, 20 para 40, tá? 20 para 40. Isso significa o quê? Que dessa curva eu vou descer 20 centímetros e eu vou modificar a próxima curva, no caso eu vou modificar a curva 120, a 40 centímetros de distância da modificação da curva 140. Então, eu vou traçar uma paralela a 40 centímetros do platô, vou traçar uma paralela a 40 centímetros do platô, e aí a primeira curva abaixo da curva 140, da curva que define o platô, quando a primeira curva cruzar com a primeira paralela a 40 centímetros, ela será modificada a esse contorno, tá? Então, a primeira curva foi modificada, né, na primeira paralela. A segunda curva, a curva 100, vai ser modificada na segunda paralela. A terceira curva, que é a curva 80, vai ser modificada na terceira paralela, né? E a quarta curva não vai cruzar. Tem que desenhar isso aqui, professor? Tem, criatura. Tem. Por quê? Porque senão você não vai saber a hora que você vai parar de fazer. Professor, e se não parar de cruzar? Se não parar de cruzar, não parou de cruzar. Se bater aqui nos limites do terreno, você vai ali no limite do terreno utilizar um muro de arrimo. O professor pode misturar uma coisa com a outra? Pode, mas como a aula é muito básica, nós não vamos complicar, tá? Eu acho, esteticamente, eu acho que é feio, tá? Eu prefiro utilizar ou platôs ou muros de arrimo, tá bom? Mas pode sim misturar uma coisa com a outra. Então, recapitulando aqui, ó, rapidinho, o que eu fiz? Defini que a altura é 20, então o comprimento, a distância de uma curva para outra será 40 centímetros. Então, a primeira paralela ao terreno cruzou com a primeira curva, ela se modificou, a segunda paralela com a segunda curva, a terceira paralela com a terceira curva. Então, as curvas de nível foram modificadas desenhando o formato do talude, tá? Desenhando o formato do talude. E aí, para fechar o formato do talude, eu preciso desenhar a saia do talude, que é a intersecção entre o talude e o terreno natural, ou seja, são os pontos aonde as curvas de nível foram modificadas. Basta você ligar os pontos com uma linha curva, tá? Com uma linha curva, que é essa daí, ó. Então, essa linha curva, você vai ligar os pontos onde a topografia foi modificada. Essa linha curva não pode ultrapassar a próxima paralela, aquela quarta paralela que não cruzou com a quarta curva. Então, você não pode cruzar a saia do talude com essa próxima paralela, tá? Então, você vai fazer a curvinha ali e vai retornar ligando um ponto no outro ponto, no outro ponto. Aqui, sem cruzar com a próxima paralela, eu também vou ligar esse ponto lá, tá? Agora, aqui é claro, eu tenho um plano inclinado, né, para a direita, um plano inclinado para cima. Então, eu vou ter uma linha aqui, ó, né, onde faz esse ângulo de 90 graus, ou o ângulo qualquer que seja que você está usando para o formato do seu platô.
tá? Você vai ter aqui uma aresta, tá? Então, essa aresta, ela é desenhada também, tanto aqui quanto aqui. Por quê? Porque eu tenho um talude para lá, um talude para cá, né? Então, onde os dois taludes se encontram, você vai ter uma aresta ali que vai sair, né, 45 graus aqui, tá? Para o talude de corte. Para o talude de corte, a mesma coisa, né? Só que a inclinação é 100%. Aí, tem aquele aluno, aquele estudante, mané, que vai pensar assim, professor, se a inclinação é 100%, então eu tenho um muro de arrimo, porque 100% só pode ser um muro de arrimo. Não, criatura. A porcentagem é dada, né? Eu posso ter um talude de 200% de inclinação, posso ter um talude de 300% de inclinação e não ser um muro de arrimo, não ser na vertical, tá? Inclusive, não existe porcentagem, a porcentagem para vertical é infinita, né? Então, a gente tem aqui 100% significa o seguinte: 1 de altura para 1 de comprimento. Então, eu tenho aqui 100% de inclinação, tá? Pode ter 200%? Pode. É só ter 1 de comprimento para 2 de altura. Aí é 200% de inclinação. Então, no nosso caso, se o desnível de uma curva de nível para outra é de 20 centímetros, então eu vou traçar aqui as paralelas a 20 centímetros. Então, se eu tenho 20 centímetros de altura, eu tenho 20 centímetros de comprimento. Então, a gente vai fazer essa modificação desta forma. A primeira paralela que eu defini o platô no nível 240, a primeira curva acima do 240, que é 260, ela vai ser modificada na primeira paralela a 20 centímetros. A segunda curva, modificada a 20 centímetros do cruzamento, né, da curva com a paralela a 20 centímetros. A terceira curva vai ser modificada, olha lá, só deu uma triscadinha ali. É claro que o ser arquiteto, ele tem que visualizar. Cruzou? Não cruzou, só cruzou por tal da espessura da linha, tá? Então, se não cruzou, ela não foi modificada. O zoom existe para você usar. Então, tá aí a saia do talude, né? A definição da modificação aí da curva de nível para esse talude de corte, para o talude de corte, né? Então, é isso aqui, né? A gente modificou. Essa planta não é a planta de topografia. Por quê? Porque a planta técnica de topografia, ela tem que seguir a norma NBR 6492, que é a norma de representação de desenho de arquitetura, que inclusive teve uma atualização, e a atualização ficou clara com relação à topografia, que é o que a gente vai mostrar para vocês na próxima aula. Então, o que eu faço com isso aqui? Isso aqui é um rascunho. Esta é a planta que você usa para fazer a planta acabada, tá? A representação técnica, essa é a planta de rascunho que você vai usar para a representação técnica, e esta é a planta que você vai usar para a confecção da maquete, tanto a maquete eletrônica quanto a maquete física, né? Você não dá conta de representar a maquete com a planta de topografia técnica. Então, você precisa gerar esta planta, salvar ela desta forma, né? Copia lá no CAD, né? Para você fazer a representação técnica da planta de topografia. E o corte de topografia também, que é o que a gente vai ver logo mais.